Evangelho, terça-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, finalmente, hoje, a Santa Liturgia nos traz a solene declaração de Jesus diante da multidão reunida: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Se olharmos um pouco a narração feita no Evangelho de João, temos agora completo o crescente das partes até a solene apresentação do Senhor. Como acabamos de ouvir, naquele tempo disse a multidão a Jesus: que milagres fazes tu para que nós vejamos e acreditemos em ti? Pelo que podemos perceber, existe um movimento nessa multidão, porque aqueles que estavam na multiplicação dos pães viram o milagre acontecer. Mas aqueles que estão agora aqui, na região de Cafarnaum, não viram ainda alguns outros milagres realizados por Jesus. O que significa, melhor dizendo, que novas pessoas estão entrando nessa multidão. Nos sinóticos, essa frase ficou separada da multidão em senso amplo e restrita de maneira mais específica aos mestres da lei e fariseus que vêm até Jesus. Mas em João não há essa distinção em específico. Que sinais, que obras realizas? E a referência colocada pela multidão que fala com o Senhor foi a referência do deserto. Deus foi socorro pelo seu povo na travessia do deserto. E agora, na travessia desse longo deserto da vida, o Senhor é socorro e providência por nós. Ao povo e a Moisés, Ele entregou o pão descido do céu. O grande sinal do maná, único e inequívoco na história de Israel, para testemunhar o Deus que cuida, conduz, alimenta e protege o seu povo. O Deus que se faz pelo povo socorro e providência. O testemunho do maná marca toda a história de Israel. Agora Jesus, questionado diante desse sinal, ou melhor, questionado diante dessa afirmação, não se apressa em querer dar uma resposta que seja satisfatória. É importante observarmos isso. Jesus não está pressionado contra a parede para convencer a multidão, dando a eles uma resposta que confirme a credibilidade dos seus atos. Jesus recolhe o apelo apresentado pela multidão, assim como Moisés, perdoe-me a voz do padre, assim como Moisés recolhe o apelo da multidão dos filhos de Israel
que estão no deserto diante de Deus a suplicar. Essa imagem trazida por João, ela é muito delicada e muito significativa. Assim como a multidão apelou diante de Moisés pelo socorro de Deus, de certa forma agora apela diante de Jesus por um sinal do céu. No deserto, para que não perecessem. E esse sinal confirma que Deus salvou e libertou o seu povo para a vida. Que não se perdera por um desejo de vingança o que havia abandonado o seu povo. O maná é, dentre outras coisas, o testemunho da perene fidelidade de Deus à sua promessa e à sua aliança. O testemunho também da sua providência, do seu amor pelo povo por ele eleito. Ao apresentar-se diante de Jesus, a multidão, com essa pergunta, se refaz aqui a cena do deserto diante de Moisés. Então Jesus começa a sua resposta exatamente a partir desse paralelo. E diz de maneira solene, com o em verdade vos digo, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. A correção que Jesus faz aqui não é uma correção que desqualifica o gesto de Moisés, mas que coloca em relevo a figura do Pai. Não foi Moisés que vos deu, mas foi o meu Pai que está nos céus. E desse modo, Jesus se coloca ao lado de Deus onipotente. Foi meu Pai que está nos céus que vos deu o pão do céu. E é Ele que vos dá o verdadeiro pão. Então, o maná foi entregue pelas mãos de Deus, isso eles sabem. Mas quando Jesus diz o meu Pai, ele se une pela afirmação da filiação ao Deus Altíssimo, dizendo de maneira direta que ali está alguém que é maior do que Moisés. Todos aqueles que são filhos eleitos do povo de Israel podem apresentar-se diante de Deus afirmando a paternidade, mas aqui o valor é mais alto. Como nós vamos entender ao longo do Evangelho, Jesus se apresenta efetivamente vindo de junto do Pai. E por isso vai ser acusado de blasfêmia, como nós sabemos, ao longo do Evangelho. Continua o texto dizendo: o pão de Deus é o que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Então agora começa a passagem entre o maná, dom extraordinário, Deus que oferece esse dom extraordinário, o maná que é sinal e a oferta super extraordinária de Deus. Deus ofereceu um dom ordinário pelo povo, mas Deus oferecerá agora um dom maior, um dom divino, um dom único. O pão de Deus é o que desceu do céu para dar vida ao mundo. Deus oferece ao mundo vida. Deus nutre a vida dos homens. Disseram-lhes então seus interlocutores: Senhor, dá-nos sempre desse pão que traz a vida. É bem significativo, meus irmãos, a passagem delicada que acontece aqui na afirmação dos interlocutores de Jesus, que inicialmente estavam preocupados, até mesmo como Jesus disse, porque comestes um pão, viestes aqui atrás de mim. Mas agora eles estão pedindo que o Senhor ofereça para eles deste pão. O pão descido do céu, o pão do próprio Deus, que dá vida ao mundo. Um itinerário delicado, um itinerário marcado pelos sinais
realizados por Deus na história de Israel, o itinerário daqueles que vieram até Jesus, vendo ou ouvindo sinais que ele realizou, mas que ainda trazem consigo uma dificuldade de compreender não só a natureza desse Senhor, mas a autoridade que está sobre ele e que, se apresentando diante dele, enfim, ouvem a sua palavra, começam um diálogo com ele e vão pouco a pouco descobrindo e acendendo, por assim dizer, dentro de si o desejo de receber aquilo que vem desse Senhor. Nisso a gente vê o percurso da experiência de vida de fé de todos nós. Também um dia aconteceu assim conosco. Vimos um sinal, desse sinal fomos levados a um testemunho, desse testemunho fomos levados a um momento de encontro com alguém, ou um momento de formação catequética, fomos descobrindo um pouco mais sobre esse Senhor, e na medida em que fomos descobrindo um pouco mais desse Senhor, fomos desejando estar na companhia dele e por fim receber tudo aquele que vem dele e finalmente fizemos a nossa profissão de fé, na qual vivemos e nos movemos, como diz o texto bíblico, e com ele permanecemos até os nossos dias. Assim também a multidão naquele momento, nesse crescente do diálogo, diz: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus então respondeu-lhes: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. O pão que sacia a alma dos homens é Jesus. Eu sou o pão da vida, muito mais do que o pão necessário para manter o corpo, para a vida cotidiana. Isso nós vimos no crescente dos textos, como já comentamos, que Deus oferece muito mais do que aquilo que o homem busca. E olha aqui essa oferta sendo declarada mais uma vez. Olha como foram importantes os textos precedentes, ou melhor, os trechos precedentes no capítulo, para que chegasse João a essa afirmação categórica. Como o Senhor foi preparando para poder declarar agora isso a toda a multidão. E não se esqueçam, aos discípulos que os acompanham já há algum tempo, eles estão recolhendo cada momento da vida do Senhor, cada declaração feita pelo Senhor, e estão crescendo ao longo do tempo, ouvindo as palavras do Senhor. Mais tarde Pedro fará o seu testemunho de fé. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E todos eles estão indo até o Senhor, buscando. No momento precedente, como ouvimos, buscavam serem assistidos em suas necessidades. Os enfermos curados, aqueles que tinham alguma necessidade, levavam até Jesus. Por algum motivo, iam até ele. Outros não tinham um motivo exato para ir, mas estavam ali, digamos, no caminho. E, de certa forma, por estarem seguindo a vida, foram até ele. É o caso do sirineu que voltava do trabalho. É o caso de Mateus, que estava na coletoria de impostos. É o caso do cego, que estava à beira do caminho. Bartimeu, estavam ali, na vida onde estavam. E foram, por conta da ordinariedade da vida e do cumprimento daquilo que era próprio nessa ordinariedade, foram também até Jesus. Foram até ele. Mateus estava no momento de trabalho. O cego estava ali, pedindo a esmola, como o outro da piscina de Siloé. Estavam ali e foram alcançados pelo Senhor. Outros tantos foram até ele. Como a multidão está vindo até ele. Quem vem a mim nunca mais terá fome. A fome que realmente fere o homem, que faz as entranhas do homem se revirarem, não é a fome física,
mas é a fome espiritual, é a fome de amor, é a fome pela vida que vem de Deus. Quantas vezes podemos perder aquilo que nos nutre para a vida? Cada vez que a experiência de amar o outro, ela termina maculada por uma desistência, por um abandono. É como se entrássemos de novo numa experiência de fome. A fome que realmente flagela a vida do homem é a fome por ser amado e sentir-se amando. Eis duas coisas que nessa vida sentimos que não pode faltar: saber amar e ao mesmo tempo a certeza de um amor gratuito que acontece por nós. Ali tudo passa. Quando essas duas coisas acontecem, tudo passa. Nenhuma preocupação mais nos aflige tanto assim, e para tudo haverá sempre uma esperança. Essa é a certeza do amor que o amor de Deus traz em nossa vida. Um Senhor que nos ama gratuitamente e que não nos abandona. Toda a palavra que o Senhor entregou a Moisés e através dos profetas ao povo de Israel confirmam um amor assim por Deus, de Deus pelo seu povo. Um amor sempre fiel, sempre leal, um amor que não abandona. Revela o coração de Deus, que se irrita, se aborrece, se entristece, em alguns momentos se agita em favor da perseverança do seu povo, não por uma imperfeição pessoal, mas por sua preocupação para que o seu povo permaneça e viva a vida que ele tem para eles, pois sabe que facilmente podem se perder. E esse amor agora, e esse cuidado de Deus, chegou ao máximo. Eis que Ele entrega seu próprio Filho por nós para ser alimento de vida. Deus vem em nosso socorro e nos assegura o que é necessário para que possamos permanecer em vida. E Cristo Jesus, palavra do Pai, é para nós alimento de vida. Todo aquele que, se pegamos a imagem do livro do profeta Isaías, toma o rolinho e come, e depois vai profetizar, a imagem tão bonita do rolinho, onde estão escritas as palavras do Senhor, para que ele anuncie, ele tome e devora aquele rolinho. Então essa imagem já prefigura, já anuncia aquilo que é Cristo, palavra viva do Pai para nós. A palavra que nutre a vida do homem. É a palavra que ao mesmo tempo se torna vida para o homem. Todo aquele que crer na palavra do Filho, todo aquele que crer no nome do Filho, se nutre na vida de Deus. E vive da vida do próprio Deus. Mas como se não bastasse, o Senhor ainda nos entregou o bendito sacramento da Eucaristia, que nós temos a graça de poder receber diariamente. Temos a graça de a todo domingo nos reunirmos em assembleia para celebrarmos a Santa Eucaristia. Não abra mão, meus irmãos, não abra mão. Quando houver a possibilidade de participar da Santa Missa, escolha, pois é um tesouro sem fim a Santa Missa para cada um de nós. E ali, de maneira perfeita, vivemos isso que o Evangelho hoje nos diz. Pois recebemos o próprio Senhor como alimento em nossas vidas.
Cristo que se dá no pão eucarístico, Cristo que se entrega no vinho consagrado, com seu verdadeiro corpo e sangue, o próprio Senhor, seu corpo e sangue presente nas espécies eucarísticas, se entrega por nós como verdadeiro alimento para a vida. Queria dividir com vocês esse breve texto de São Narciso. Estamos falando de um texto do 1100, muito delicado, que recupera alguma das imagens desse grande paralelo que a multidão fez e que Jesus completa com a sua pregação a eles a respeito da figura de Moisés, dizendo assim: abristes o mar em dois aos hebreus, e a mim, ó Senhor, abriste-me as trevas profundas. Naquela altura derrotastes o faraó. Agora, ó meu Senhor, derrotas o príncipe deste mundo e autor da vida, para me libertar. Foste para eles uma nuvem protetora, coluna de luz durante o dia e de noite, como uma coluna de fogo. Para mim, a luz é o conhecimento do teu Filho, o Verbo, e a minha proteção é o Espírito Santo, que desce como fogo. Naquele tempo, Senhor, deste-lhes o maná perecível no deserto, e os que dele comeram hoje estão mortos. Hoje é o teu corpo celeste que dá vida aos que o comem quando se entrega na Eucaristia. Belíssimo, né, meus irmãos? Tem mais. Eles, no deserto, beberam a água que jorrou do rochedo, e eu bebi o sangue do teu lado, meu rochedo forte segurança. Eles viram suspensa a serpente de bronze no alto da haste, e eu te vi, ó meu Senhor, suspenso na cruz, a ti que és a vida. Deste-lhes a lei de Moisés, escrita em tábuas de pedra. A mim destes a sabedoria do teu Espírito, o teu divino Evangelho, e escolhestes escrevê-lo em meu coração. Por isso, muito mais se me pedirá a mim do que se pediu um dia aos judeus no deserto. Mas tu expiastes os meus pecados, meu Senhor cheio de piedade, Filho único do Pai, por mim entregastes tudo. Não me impeças, como a muitos deles, de entrar na terra prometida, eu te suplico, mas com os dois que nela entraram, introduz-me na tua pátria celeste, para estar juntamente com os seus santos e anjos pelos séculos dos séculos. Amém. Que texto delicado desse patriarca armeno do 11º século, falando a respeito desse paralelo entre Moisés, que conduz o povo no deserto, e o Senhor, aproveitando hoje o texto do pão da vida. Aproveitemos, meus irmãos e minhas irmãs, durante o dia de hoje, para realizarmos pequenos atos de amor à Santa Eucaristia. Glórias e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Durante o dia, quando formos fazer a oração do Ângelus, quando formos fazer nossas orações pessoais, não deixe de fazer um ato de honra ao Santíssimo Sacramento, recolhendo esse grande tesouro que o Senhor nos entregou com um pequeno ato de amor, uma jaculatória que é um ato de amor e um ato de honra a Cristo na Eucaristia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santa Mãe de Deus e dos santos apóstolos do Senhor,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.